Esse vídeo agora então nós vamos falar sobre o mini supervisório, né? Que o site dele no caso é sigmaalerta.com.br. Ele tinha esse nome de Sigma Alerta para associar ao Sigma, mas foi mudado, né? Em questão de comercial, né? Deixar o nome mais visível assim para as funções dele que seria de supervisório, né? Então, claro, ele não tem função as funções, mesmas funções de um supervisório que hoje tem no mercado, vários que tem, né? Mas que também são com valores muito mais elevados. Então o nosso, por isso ele já se encaixa nessa parte com esse nome mini supervisório. E ele tem funcionamento apenas com o nosso hardware. Então, geralmente um supervisório ele se comunica com qualquer tipo de CLP e o nosso ele funciona apenas com o nosso hardware. Então aqui no site, né, nós temos alguns vídeos, tem algumas informações. Quando o cliente quiser saber um pouco mais do produto, pode pedir para ele dar uma olhada no site, que tem todas as informações, inclusive valores dos hardware, né? E qual é a funcionalidade deles, né? Então nós temos o mini supervisório multi, no caso também, que seria multi, se encaixa nessa nomenclatura. Ele tem 12 entradas digitais, 4 contadoras e 8 de contato seco, NA/NF ou contato também com voltagem, né? Então 220, 110, 12, 5 e 3 volts. E 4 sinais analógicos que o cliente pode estar utilizando para fazer um monitoramento de temperatura, monitoramento de vibração, um monitoramento da velocidade de uma esteira, por exemplo, de produção, enfim. E o mini supervisório ONI ele apenas ele vai ser para dar status de máquina, né? Então ele vai dizer se a máquina está ligada ou não está ligada. Então daqui a pouco se o cliente tem uma máquina longe e não queira investir num multi ali, ele pode estar comprando o supervisório ONI que vai ter essa função de avisar para ele se a máquina está ligada ou não. Aqui nós temos a proposta, na realidade aqui a proposta, que eu vou compartilhar com vocês. Aqui também tem todas as informações que tem ali no site e algumas a mais. Algumas funcionalidades do painel de monitoramento. Aqui eu tenho o valor do mini supervisório multi Wi-Fi, né? Então aqui pode ser acrescentado então o valor da licença também, que ele tem uma licença de R$ 4.500 para a empresa estar utilizando. E também tem a versão que ele pode estar contratando no nosso servidor, que é R$ 450 mensais. Que lá naquela planilha dos valores da telemetria estão descritos esses valores lá. Também tem um valor de implantação, né, do software e treinamento por dia. Então, as despesas também são com o cliente, né, deslocamento e hospedagem, se for necessário. E aqui nós temos algumas outras informações. Logo, logo vou compartilhar com vocês. Então aqui nós temos a página inicial do nosso sistema. Aqui nós temos os painéis, né, cadastrados. Eu vou abrir aqui um para mostrar para vocês. Esse desenho aqui, esse layout, né, o cliente pode criar ou colocar uma foto também. Então ele pode estar colocando uma foto de uma máquina,
ou colocar uma foto aérea da empresa dele. E esses objetos ele pode mover, né, na hora de cadastrar o painel, para colocar aonde ele for necessário. Então a gente pode estar customizando esse painel da forma que a gente gostaria. Então aqui eu estou contabilizando um consumo de energia. Eu tenho aqui um tempo de produção dessa minha planta aqui, né? Aqui eu tenho alguns objetos que seriam para visualizar se essa máquina está ligada ou não. Agora está tudo desligado, né? Vocês podem olhar nos vídeos lá que tem na página, que lá tem uma demonstração lá de como que funciona. Mas no momento que a máquina desliga, ele fica vermelho, e com a máquina ligada ele fica verde. E aqui ele fica contabilizando também quando a planta está sendo monitorada, quando ela está trabalhando, né? Nós temos aqui, aqui eu tinha um sensor de velocidade, ele me dizia a velocidade que essa esteira da produção estava andando. Aqui eu tenho a temperatura de um forno. E esses dois aqui são motores, né? Que eu vinculei que são motores que estariam ligados ou desligados. E nós também temos aqui um contador, que ele estaria contando a produção, né? No caso, quantidade de peças produzidas ou de produtos produzidos. Temos aqui os motivos pendentes, agora eu não tenho nenhum, mas toda vez que um objeto desse para, que ele está verde e ele fica vermelho, ele me abre aqui um motivo pendente e eu posso estar cadastrando aqui, por exemplo, que parou, aquele objeto parou para uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, ou descrever ali um sintoma também, né? Sei lá, curto-circuito, vibração excessiva. Então eu posso estar descrevendo esses motivos dessas paradas. Então por que eu parei esse objeto, né? Ou no caso aqui parada a produção, posso cadastrar ali falta de matéria-prima ou alguma coisa do tipo. Então aqui nós, assim como o Gestag, vocês podem ver que o layout é bem igual. Nós temos aqui, só muda um pouquinho o nome, então aqui é departamento, setor, objeto, e ainda nós temos como cadastrar turnos e os motivos, né? Então os motivos seriam ali, como eu falei para vocês, aqui eu tenho alguns cadastrados, que seria corretiva, preventiva, setup, programação aqui, PCP, sem uso, né? E tem uma parada aqui de atenção. E turnos eu posso estar cadastrando alguns turnos, por quê? Quando eu posso setar aqui no sistema que cada vez que me gerar um motivo, quando eu for acrescentar esse motivo, eu sou obrigado a acrescentar o turno que foi gerado. Então depois, quando eu vir aqui em relatório de paradas ou gráfico de motivos de paradas, eu posso estar pesquisando por turno também. Ele vai me dizer que as paradas foram no turno 1, no turno 2 ou no turno 3 e assim por diante. Eu vou pegar aqui um período aqui para mostrar para vocês como que é esses gráficos, né? Então aqui eu tenho um objeto que seria um orímetro. Esse orímetro aqui não é o orímetro aquele que a gente comercializa ali em separado, né? O próprio mini supervisório, você pode configurar ele como orímetro também. Então não é aquele orímetro, eu só vinculei o nome do objeto orímetro e é o mesmo mini supervisório fazendo essa contabilização de orímetro. Então vocês podem ver que ele vai me dizendo em forma de gráfico e aqui ele me diz a quantidade de minutos e horas que esse objeto ficou parado e o motivo dela, né? Ele assinala aqui. Posso fazer individualmente também, apenas selecionando um objeto aqui. Posso fazer a impressão.
E aqui tem algumas informações, data de impressão, período que eu tirei esse registro, né? E o nome do objeto, no caso da máquina que estava sendo monitorada. Nós temos aqui gráfico de sensores analógicos, não vou ter nenhum dado para mostrar para vocês, mas ele faz um gráfico em forma de linha aqui. Por exemplo, numa temperatura ele vai rodando, né, moldando conforme aumenta ou diminui a temperatura. Tem gráfico de contadores, no caso para produção, ou seria a mesma coisa lá para mim colocar um Gestag, por exemplo, na minha um Gestag não, desculpa. Para mim colocar um hidrômetro e contabilizar o consumo de água ou o consumo de energia da minha empresa. Então eu viria aqui nesses objetos, porque são contadores, né? Então eu posso estar vinculando consumo de água e consumo de energia. E eu vou visualizar aqui no gráfico de contadores, para mim saber a tendência de consumo da minha empresa ali também. Qual foi os períodos que eu consumi mais, qual foi os períodos que eu consumi menos. Então é aqui nessa parte aqui que nós vamos visualizar. Ele gera um gráfico igual ao do Gestag, como eu mostrei para vocês. Então nós temos as configurações, onde nós vamos colocar o logo da empresa aqui, né? Algumas informações da empresa. E aqui eu coloco lá aquela parte de turnos, né? Eu deixo obrigatório aqui vincular o turno. E ainda posso vincular algum detalhe, se eu quiser que escreva algum detalhe lá na hora lá, além de eu de estar descrito o motivo, né, pré-cadastrado, eu vincular o turno, eu ainda posso escrever um detalhe que seria, vamos dizer assim, curto-circuito, ocasionado por um fio rompido, enfim, posso estar vinculando também no. Também temos cadastro de usuários, igual o Gestag. Então é bem tranquilo a parte do mini supervisório. Temos aplicativo para ele também. Porém, o aplicativo ele funciona apenas com o mini supervisório ONE, assim como no Gestag. O aplicativo funciona com o ONE aqui também. Então ele vai me trazer informações do tipo: a máquina X ligou tal hora, máquina X desligou depois de tanto tempo tal hora. Ele vai me trazer esse tipo de informação. Então ele não me traz muita informação específica igual o painel. Então o ideal sempre é a utilização do painel. A não ser que for uma empresa pequena e ele queira monitorar apenas uma máquina, então ele pode estar utilizando o aplicativo e o mini supervisório ONE. Acredito que seja isso também. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo.